Nós temos aqui, por gentileza, as crianças chegam aqui. Quero agradecer a vida desse casal que está conosco no seu nome. Nós quero agradecer a presença de vocês, né? Só parênteses, né? É seu irmão? Que bom, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. As portas estarão abertas para vocês. Espero que Deus possa falar ao Espírito de vocês nessa noite, nesse lugar. Há um casal também que eu vi que ele está nos visitando, está ali atrás. Vocês são da cidade de Cáceres? Ok, da igreja, pastor Marcos. Que bom, seja bem-vindo, viu? É um prazer tê-los aqui conosco. Amém? Pode sentar, queridos, eu vou orar por essas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida dessas crianças diante de Ti, rogamos o Teu favor sobre a vida dessas crianças e dos seus professores, para que o Senhor possa abençoar, para que tenham, meu Deus, uma aula especial e agraciadora, uma mensagem poderosa no coração dessas crianças, onde elas possam ser agraciadas com o seu mover e com sua intenção poderosa de transformar os seus corações, transformar as suas vidas, transformar o lar dessas crianças, seus pais e aqueles, meu Senhor, que conduzem no caminho da salvação. Assim abençoamos a noite deles, a presença do Senhor junto deles e louvamos o Teu nome pela vida deles em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, crianças? Podem subir, Deus abençoe vocês. O que nós dizemos para essas vidas que estão nos visitando, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, sejam bem-vindos. Esse aqui é o teu lugar. Se você desejar vir, estaremos sempre prontos a recebê-los em nome de Jesus. Vamos receber o presbítero e vamos orar por ele. Pai, nós recebemos esse homem de Deus, oramos por ele, para que a tua bênção repouse sobre a vida dele mais uma vez. Possa usar ele com intrepidez, com ousadia, ó Deus, com o conhecimento da tua verdade, ministrando ao nosso espírito aquilo que é teu, aquilo que procede do teu reino, para que os homens sejam edificados e caminhem na tua presença, e nada possa obstruir essa passagem de glória do Senhor sobre nossas vidas, através da sua verdade que liberta e transforma o homem. Assim nós oramos e declaramos teu favor na entrega desta mensagem por intermédio desse homem de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Amém. Eu fico muito feliz porque você está aqui hoje nesse culto de missões. Aleluia. Sabe? O Espírito de Deus me falava que tem algumas pessoas neste lugar que ele precisou convencer a estar aqui hoje. Sabe? Eu fico muito feliz. Mas mais feliz ainda fica o Espírito, porque você ouviu a voz dele e veio. Louvado seja o nome de Deus, ainda que nós ainda não consigamos discernir, mas ele falou com você hoje e te convenceu a vir neste lugar. Você não veio aqui pela sua vontade, mas pela vontade e pelo Espírito de Deus, porque eu sei que o Senhor tem uma mensagem para trazer para você nesta hora. Antes de nós começarmos a nossa mensagem, o que Deus tem a nos falar, eu queria dizer aos irmãos que, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, preste atenção, porque Deus quer falar com alguém aqui essa noite. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, no sexto dia Deus criou o homem, mas depois disso Deus dá uma ordem ao homem e fala a ele: você poderá comer de todas as árvores, de todos os frutos deste jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás. Eu quero dizer à igreja de Deus que a estratégia da antiga serpente não mudou. Desde o início, a sua estratégia não mudou, permanece a mesma, e ela tem enganado a muitos, enganado também a igreja de Deus, sabe? Porque Deus, ele também não muda.
Como no princípio ele disse ao homem: não coma desta árvore, não coma deste fruto, assim que nascias, nécia. Ele tem dito a nós: não coma disso, eva saia, nácia. Não coma deste fruto, eva saia, nécia, porque você certamente vai morrer. Emanabacia, que narastrias, nécia. Nós precisamos ouvir o Espírito. Nós precisamos ouvir a voz de Deus quando Ele disse: não coma, nastébia, nácia. Não pegue o que não é seu, terra vassai. Arabastrias, na canto, nasai. Não olhe, não assista isso, que é manto, na sépia. Aracanto, nas sábias, nefasto. Não cultive, avassai, o ciúme e o ódio. É a cantia, na sábia, nécia. Não coma do fruto, na sépia. Não fale com a tua esposa desta forma. É aiacia, nécia. Naracantia, savanacia. Não coma. Terra vassai. Mas às vezes nós achamos: não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Eu posso sentir isso, eu posso assistir aquilo. Eu sou enegai. E a canto na sébia. E a ganacia, nessia. Mas ele disse: não coma. Não coma do fruto que está, da árvore que está no meio do jardim. Elagaiacia nasai, porque você certamente morrerá. Sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. E nós precisamos ser santos, porque o Deus que nós invocamos neste lugar, Ele é santo. O Deus que está neste lugar, Ele é santo. E assim, nós temos que ser santos. O altar precisa ser santo. O que toca, a Nassai, precisa ser santo. Aravassai. E o que invoca e adora, precisa ser santo. Nassai Venécia. Eleva súbria Nassai. Porque nós somos um povo conhecido pelo amor e pela santidade. Que a vassúbia Nassai. Louvado seja o nome de Jesus. Renegacia na sábia, porque a sua misericórdia, a misericórdia de Deus se renova em nossas vidas todas as manhãs. Amém? Louvado seja o Senhor. A mensagem dessa noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, nós te invocamos nessa hora. Jesus, em todas as orações que foram feitas neste lugar, em concordância nós oramos nessa hora. É a ganacia nefasto, Yeshua narabácia néria, e a ganaracia cefaceia, amante a sóbria, rei as tébias nácia, e a canto nécia. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Bendito é o seu nome em toda a terra. Que os anjos salavassai, loa nascia, adore a terra na sépia, e a terra também adore, porque ele vive a nassai, ele vive na baceia, ele vive terra sanácia. Ele vive na Gácia. Aleluia, Nécia. Aleluia, terra vassai. Glorificado seja o Senhor. E diz assim, Evangelho de Lucas 1,5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abia, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu
que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso, na gaceia. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Terra sai que nasce, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar um povo bem disposto, um povo aceitável a Deus. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, a dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que é o seu tempo hão de cumprir. E o povo que estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto demorasse no templo, e saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Aleluia. Deus quer destruir opróbrios esta noite. É Naravassaia canto, terra navassúbria. Nós precisamos entender todo o contexto que essa história se passa, em que esta verdade se passa. Nós precisamos entender que nessa época existia milhares de sacerdotes que serviam a Deus. A palavra começa nos dizendo que da ordem de Abias, Zacarias foi escolhido, mas foi escolhido em sorte, como era o costume, né? Nós vemos ele dizendo assim, no versículo 9: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. Mas eu quero que os irmãos entendam que no reino de Deus não existe sorte. No reino de Deus não tem isso de sorte. No reino de Deus não existe coincidência. Ah, é coincidência. Não existe. No reino de Deus existe plano, existe propósito, porque o Deus que nós servimos, Ele planeja todas as coisas. O Deus que nós servimos não vê com a nossa visão, a nascebias nácia, mas a visão a qual Ele enxerga é na visão da eternidade. É a narasábia. Enquanto você está sentado aqui, Ele já viu os seus dias, Ele já viu a sua morte, Ele já viu os seus descendentes, Ele já viu a Nabassábia, no dia que Cristo virá buscar a igreja, Ele já viu a Naracia, canto na sábia, aí ao subia nasce o julgamento da igreja, Ele já viu o final de todas as coisas, Ele já viu o céu, a Navassúbia se refazer, a terra se refazer, a glória do seu reino eterno, Ele já viu a guerra de Amagedon,
Elegastracia na samanai. Evacia nécia. Este é o Deus que nós servimos. Então, com certeza, Zacarias não entrou naquele tempo pela sorte, como era decidido. Ele entrou por propósito. Ele entrou porque era plano de Deus. Você está aqui porque tem propósito. Você está aqui porque tem plano de Deus. Você não está aqui no altar cantando e tocando porque só tinha você. Glória a Deus. Nossa, é uma coincidência. O irmão canta, sobe, canta. Nossa, é uma coincidência. Tem alguém que toca a bateria, vamos botar ele na bateria. Não é coincidência. Glória a Deus. Não é sorte. Arabaia sabanasséia. Deus te escolheu. Glória a Deus. Deus fez um plano com a sua vida. Estabeleceu um propósito em você. Abassai. Como eu disse, você não entrou em sorte. Não é que coube num dia 26 de um domingo à noite e você não tinha nada para fazer e alguém te convidou. Não é porque coube no domingo à noite, lava, saia, canto, você gerou dentro de você uma vontade de vir. Ah, não tenho nada, eu vou. Não é sorte, não é coincidência, não é que tudo se encaixou. É plano. É Deus trabalhando em prol da promessa. É Deus trabalhando em prol do que Ele estabelece. E cantia saia. Aravasábias nefasto. E avacias nagassai. E assim não era diferente com Zacarias. Egassubernassai. Ele entra dentro do templo. E o ofício dele naquele lugar era acender o incenso. Não sei se os irmãos têm consciência, mas na época em que eles acendiam, o que tinha o tabernáculo, que foi estabelecido por Deus a Moisés, e Deus falou: olha, o tabernáculo vai ser feito dessa forma, o material vai ser desse, vocês vão fazer isso, e Deus estabeleceu o incenso, vocês vão acender o incenso tantas vezes ao dia, e no momento que o sacerdote acende o incenso dentro do templo, Aracantia, Savanasséria, a igreja, o povo se colocava em volta do tabernáculo, e ali naquele lugar eles faziam as suas orações, conforme o incenso subia, as orações também subiam, Aracanto na sábia nécia, e a resposta de Deus também descia, Ayacanto na sépia, mas para aquele que tem um coração sincero, para aquele que entra na sua decanto, e é para aquele que tem promessa, na Bassai, promessa, decanto na séria, promessa, lavassai nemanto, egaiossubenécia. E Zacarias tinha promessa. Você tem promessa. Zacarias entra dentro daquele decanto. E você está dentro também do templo. E a canto na sépia. Existe um sofisma muito grande hoje, que não só está dentro das igrejas, mas que também está no mundo. Não, Deus, Ele está no meu coração. Eu não preciso ir para a igreja. Que eu ganassar. Melacia nessa. Não, Deus, Ele mora dentro de mim, eu não preciso de igreja. Não preciso ficar indo na igreja. Não preciso ser igual aqueles lá que vivem na igreja para mostrar que eu tenho Deus. É necessário vir para a igreja. É necessário invocar o nome de Deus. Você não pode decidir o dia que você vai e o que você não vai. Se é Ele que é Deus, é Ele que decide. Você não pode estabelecer: não, eu não vou nos próximos domingos porque eu vou passear. Amandri sé, triquia, trias, nrias, séria, nagasabia, ueia, nasai. Não é o dono do que nasce, da igreja, que manda na igreja, lavassai, macanto na sépia. Mas sabe o que tem? Um monte de vaso dizendo ao seu Deus como é que Deus tem que agir. Aí sabe o que Deus faz?
que assim a sépia quebra o vaso, que Andria sábia. Sabe por quê, irmão? Porque vaso que decide o que ele faz é vaso trincado, e vaso trincado vaza virtude, e vaso que vaza virtude e unção, negaçar e a sépia não serve para Deus. Então o que Deus faz? Trata com vaso. Porque Ele é o dono da igreja. Às vezes o seu pastor nem vai falar nada para você. É assim a nasai. Mas não pense que Deus vai fazer da mesma forma. Porque num dia você disse: Senhor, eu te entrego a minha vida. O Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Você tem certeza do que você está fazendo? Você sentou para calcular se você está disposto que Ele seja o seu Senhor? Porque se Ele é Senhor, quem manda é o Senhor. E se Ele é o Senhor, você é o servo. Não é você que decide. E acanto na sépia. E aí haja processo, porque olaria não é fácil. Olaria se Sandra, anararasa, e acanto nécia. Olaria você chora, mandarabacia nefasto, e acanto na séria, releva súpia, olaria na bacia. Sabe o que é você ser um vaso e Deus pegar e a nuvem nasce? Ele quebra o vaso, Ele tira a impureza, a vassúbria, porque o Espírito dele não habita onde não tem santidade. E acanto na série, Ele não vive, não faz habitação, eleva a sebre, então Ele quebra a lavassúbia, e depois de quebra, Ele coloca água, porque precisa de água, e aí Ele começa a amassar na vassaia, nas tria, nefaço, e a massa ainda não está no ponto, aracanto na sébia, e Ele bota mais água, e Ele amassa mais, aravassúbria, canto nécia, até chegar no ponto, para que aquilo possa novamente ser moldado. E acanto na sébia. Mas o amassar não é a pior. O pior é na hora que ele bota dentro do forno. É na hora que está moldado. Sabe, você está todo daquele jeito estático, você não está entendendo. E aí te bota dentro do forno, e aquilo começa a esquentar, e começa a arder, e aravácia nácia, e você diz: Deus, eu não vou aguentar. Aguenta! É a sábia na séria. Aleluia! Aravassúbia, tem que aguentar a mantia nácia, para que possa ser disponível, aceitável a Ele. É a canto na séria. Então Zacarias entra dentro daquele recanto e acende o incenso. Ela súbia na sábia. Sabe o que significa o nome de Zacarias? Deus se lembrou. Eles já eram idosos, diz a palavra, mas tinham promessa. Glória a Deus. E às vezes nós achamos que a nossa idade, às vezes nós achamos: já passou tanto tempo, Deus falou aquilo, amandaceia, não vai acontecer, e acanto na sébia. Às vezes Deus vem visitar aquela terra, amandaçária, e não encontra fé, e a súbia na séria, porque já foi sucumbido pelos problemas, pela falta de perseverança, porque não tem mais esperança, não acredita mais. Mas Deus precisa vir encontrar fé na terra, porque Ele estabeleceu um plano, um projeto. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu de Zacarias, Ele não se esqueceu de Isabel, Ele não se esqueceu de você, do que Ele te prometeu, das promessas que Ele te fez. Deus se lembrou. Negai a séria, a nassúbia. E aquele dia foi o dia de Zacarias, a navassai. Porque para Deus, irmãos, não tem nada que seja impossível. Não tem idade, não tem tempo, nada. Por isso que às vezes nós entendamos que tem que ser feito logo, por causa disso, por causa daquilo. Nós vamos colocando algumas condições que nós achamos que esse é o tempo favorável. Mas depois vai isso, depois aquilo. Mas Ele não vê essas limitações que nós vemos no tempo das coisas.
porque Ele faz no tempo dEle, e no tempo dEle acontece como Ele planejou. E Deus se lembrou de Zacarias. O anjo desce, né, e entrega a Zacarias o que era a promessa para ele. Chegou o tempo daquela promessa se cumprir, do plano que Deus estabeleceu se cumprir. E acanto nécia, evacias na face na sébia. Então o anjo começa a falar para ele o que aconteceria, começa a dizer do filho que haveria de vir, começa a dizer da promessa daquele filho, terra nasai, que talvez eles tinham perdido a esperança do que aquele filho viria. Eu quero que vocês entendam que Zacarias e Isabel, eles não geraram filho, eles geraram promessa. Terra sábia nascia. E quando nós geramos promessa, nas trias, na sépia, é Deus quem cuida. É Deus quem cuida da promessa. E acanto na saia, e ela sobre a sua esposa, Nécia, é a gandia sébia. Ela não gera um filho, ela gera uma promessa. Aracanto na sébia, na vassai. É a cantia sébia. Deus tem propósito na vida desta criança. Ai, o que nasce, nébia. E leva súbia. E se vocês estabelecerem um propósito de criarem no decanto, no afaço, grandes coisas Deus fará deste defaço, ainda na sua infância. Terra sébia nasce, a palavra estará nos seus lábios, e a canto na sébia, e ele caminhará na verdade, terra aravassai, e será um nécia, um befaço, um cantia sébia na mão de Deus, porque profeta é arabasséia, na cantia sébia nascia, derraiou e as navassai. Então o anjo começa a falar na vida, e o que navassébia, começa a falar a Zacarias sobre este filho, começa a falar do propósito, do plano que Deus tinha para esse filho. Mas irmãos, Deus precisa encontrar fé em nós, no tempo desta promessa realizada. Ele precisa encontrar fé. O arcanjo Gabriel, o anjo que estava ali, falava a eles, falava a Zacarias, e era o anjo que estava ali, era o anjo que se manifestava ali. Por isso, por si só, já deveria gerar nele fé. Ele deveria acreditar. É a Ganassai. Ele estava dentro daquele necaço, que é o lugar onde Deus realiza promessas. Tem muitas pessoas que querem promessas, que querem viver as promessas, mas não se disponibilizam a vir à igreja, não se disponibilizam a cultuar a Deus. Acha que promessa se dá em casa, mas é daqui que é liberado promessa. É do altar que é liberado promessa. É do altar, alagacebe, a canto, na saivenácia, que Deus libera. Aravassai, quemanto na sébia. Você precisa estar na igreja. E o que navasséia. Alavassai, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa alegria precisa estar em mim e você. Então o anjo começa a falar a ele, mas como eu vou saber se isso vai acontecer? Diz ele ao anjo, porque eu e a minha esposa já somos velhos. Eu imagino que o anjo não assistiu diante de Deus, de todas as coisas que aconteceram. Ele disse, eu sou aquele que assiste diante de Deus. Ele viu os acontecimentos com os profetas. Ele viu Elias na sábia, naquela carruagem de fogo. Ele viu os santos. Ele, a Navassúbia, viu cada promessa. Ele viu a criação. Ele viu tudo acontecendo. Ele viu cada guerra que Deus venceu, cada promessa que Deus cumpriu, cada plano que Deus estabeleceu. E ele cuidou. E aí ele chega e está falando ao homem. E o homem diz, mas como? Então o anjo diz a ele, eu sou aquele
que assiste diante de Deus. Eu estou te dizendo estas coisas e você não acredita? Você não está crendo? O que mais que você precisa que seja dito? Igreja, irmãos, é lugar de encontro com Deus. Nós temos as nossas intimidades dentro do nosso quarto, dentro com as nossas orações do nosso íntimo. Mas Deus tem um encontro marcado comigo e com você aqui. E pode ser que o dia que você decida não vir, possa ser o dia que Ele estabeleceu para que o anjo encontre com você. Aleluia. Que manda essa Nria sébias nasce. E a canto na sebe. Mas Zacarias gerava uma promessa. E quando o anjo falou para ele da promessa, o anjo disse assim. Mas o anjo lhe disse, 13: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar um povo aceitável ao Senhor. Com o fim de preparar um povo aceitável ao Senhor. Você é promessa. Você não é João Batista da vida, mas você foi chamado por um plano. Você foi chamado por um propósito. Você foi chamado porque Deus tem uma promessa de salvação na sua vida. Eu canto nas sébias na Vassai. Escute. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em comunhão. Eles não discordam entre si. Eganas sébias na face. No início foi o trabalho do Pai. Quando inicia o Novo Testamento, nós vemos o Filho entrando no plano do Pai, e a Ganasébia, e a Vassúbia Nefasso, o Verbo descendo dos céus, habitando entre os homens, a Lavasébia. Mas antes do Filho voltar para o céu, porque aquele que veio do céu voltou para lá, dá-se a Nécia. Ele diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar-vos um lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo. Mas eu quero dizer a vocês que os discípulos ficaram tristes. Eles abandonaram as suas vidas por causa de Jesus. Eles abandonaram os seus negócios por causa de Jesus. Eles abandonaram quem Ele era, quem as pessoas o conheciam. Sabe, aquilo que as pessoas olhavam, olha, Pedro é um pescador, um homem, ali de negócios. Não era mais aquilo. Agora ele era um homem que andava atrás de um outro homem. Até isso eles abandonaram, até quem eles eram, a posição que eles tinham, a fama que eles tinham, como as pessoas os conheciam. Eles se despiram de si mesmos, com todas as falhas que eles tinham. E chega uma hora que aquela pessoa que você ama tanto diz a você: eu preciso ir. Que era Jesus. Mas Jesus disse a eles: eu não vou deixar vocês só, mas eu deixarei com vocês. Eu preciso subir, porque aquele que está lá também precisa descer. E aí começa o ministério do Espírito. E a canto na sábia. E Jesus diz: Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai conduzir vocês em toda a verdade. Ele vai consolar vocês, a Navasébia, porque eles se encontravam abatidos
por causa que aquele a quem eles amavam não estaria mais com eles. Então o filho sobe e diz: eu preciso voltar, porque ele vai vir. Então o Espírito vem sobre os homens. E chega o tempo em que o Espírito é derramado, e avassabias nécia sobre as guias nécia, sobre os filhos de Deus, sobre a igreja. Fique em Jerusalém, fique em Jerusalém, terra naçai, até que você seja revestido. Não saia de Jerusalém, não saia, aiacantacébia, aravacias nefasto, deste lugar, até que você seja revestido. Manarabassai. Então eles são revestidos pelo Espírito, e começa o ministério do Espírito, que tem se estendido até os dias de hoje. E a manaracébia nasce. Mas o anjo fala a Zacarias algo importante sobre João Batista. Ele é aquele que tem o espírito de Elias. Aí a canto na sábia, eleva súbias nefasto na séria. Ele é aquele que tem o espírito de Elias. Sobre ele está o espírito de Elias, o espírito de revelação, o espírito de mistério, o espírito que conduz, o espírito sábias nefasto, que consola. E eu quero dizer a você: sobre você está o mesmo espírito. Sobre você está o mesmo espírito, o espírito de poder, o espírito que estava sobre Elias e que estava sobre João Batista, está sobre a igreja de Deus. Aleluia. Está sobre a sua vida. Amém. O espírito que converte os pais aos filhos, alabacébia, que converte os imprudentes a justos, anagacébia, o espírito, alabacébias nécia, que prepara um povo aceitável ao Senhor. É o Espírito que está sobre nós. E acanto na sébia na face, porque você é filho da promessa. E acantias na sébia na face. Nós estamos hoje no culto de missão, e nós precisamos entender que toda a trajetória nossa tem um plano, tem um propósito, e que sobre nós está esse Espírito para estabelecer este plano de Deus. João Batista preparou um povo, preparou a vinda de Cristo, e Isaías profetizou sobre ele. Ele é a voz que clama no deserto, Nagassai. A igreja é a voz que clama no deserto, Narabassai. No deserto que se encontra esta terra sedenta de Deus. É você. Você precisa se levantar. Você precisa se ajustar neste espírito e no centro dessa vontade. E acanto na sábia. Às vezes você está orando, né, para Deus levantar alguém no meio da sua família, para falar os seus, para anunciar os seus. Senhor, em nome de Jesus, levanta alguém lá na casa da minha mãe, lá na casa da minha tia, lá na casa da minha madrinha, ou lá na casa de tal pessoa. Levanta alguém lá, Senhor, em nome de Jesus, para que seja anunciado, para que seja pregado. Mas essa pessoa é você. É a pessoa que Deus escolheu no meio dos seus. E agacias nécia, terra sábias na face. E tem muitos deixando os seus, alavassai, e acanto na sébia, não entendendo até a vassobenassai, que você é sentinela no meio dos seus. Você é aquele que vigia, e que cuida, e que intercede, e que proclama, e que anuncia. E acanto na sábia. Nós não fomos chamados, é muito bonito nós subimos no altar e pregarmos a palavra de Deus, mas nós não fomos chamados para pregar para crente. É necessário, irmãos, que a igreja seja edificada com a palavra, porque ela é o pão que nós comemos.
Não estou falando contra isso, mas eu estou falando sobre a sua missão. A sua missão não é que você se empenhe, que você se esforce, que você ore, que você jejue, que você busque intimidade para você chegar e subir no altar e pregar e completou a missão. Não, Aleluia. A missão é no deserto, terra sépia. É a voz que clama no deserto, é lá onde está árido, é onde não jorra a água da vida, é onde não tem poço para beber, é onde não tem pão para comer, e você é aquele que come do pão, você é aquele que bebe do sangue, você então é aquele que tem o pão e que tem o sangue, você é aquele a qual o seu Senhor tem em sua boca uma espada de 2 gumes, que é narabacia. Na sua boca também tem essa espada. É este povo que Deus tem que Deus tem desejado. Isso é muito sério. Tem muitos dos nossos morrendo por falta da pregação. Tem muitos dos nossos morrendo porque nós não estamos anunciando o Evangelho. Tem muitos dos nossos perecendo porque nós não chegamos lá para dizer Jesus te ama. Mas quando nós vemos o processo, nós corremos. E isso está errado. Uma vez, já tem quase 2 anos, eu e minha esposa fomos convidados para um chá de bebê. E ali no chá de bebê, nós fomos convidados, chegou o dia do chá, e nós estávamos sentados, eu cheguei de serviço, era um domingo de manhã que aconteceu, e aí eu cheguei de serviço, tinha combinado, ia ser um almoço, a celebração ia ser assim, um almoço, e até o chá revelação. E aí eu cheguei cedo, 8 horas da manhã, deitei no sofá e dormi ali, cansado do plantão. E aí minha esposa falou, e aí nós vamos? Eu nem tirei a roupa do corpo. E aí nós vamos? Aí eu falei assim, não vamos não. Eu sou preguiçoso para sair de casa, viu? Sou bem caseiro. Eu falei, não vamos não, eu estou cansado. E isso já ia ser quase meio-dia, e nós em casa ainda. Eu só enrolando ela, porque eu sou desses, irmão. Preciso me converter. Marco com a esposa, mas chega na hora e fala, não vou não. É desse jeito. E aí, eu cheguei e falei, não vou não, amor, estou cansado. E uma chuva, mais uma chuva. Até que ela ficou insistindo, minha filha ficou zangada, porque eu já tinha desistido. Aí eu falei, não, vamos. Aí fomos. Mas eu sabia que tinha processo. E aí, eu correndo, E aí chegamos lá, estava a família, tudo. E aí quando chego, estou sentado lá conversando com a minha esposa e os irmãos, aí a irmã chega assim, com a Bíblia na mão, a anfitriã da casa. Não aconteceu na casa da irmã que estava grávida, aconteceu na casa de uma pessoa que cedeu a eles para fazer lá. E aí a irmã chega assim com a Bíblia para mim, irmão, que bom que você veio, você vai dar uma palavra. Aí eu falei, Jesus, eu querendo correr, vou ter que... E aí a irmã pegou e falou assim, já até escolhi a palavra por irmão, vai ser essa palavra aqui. Misericórdia. Aí eu abri a Bíblia assim, eu falei, mas o senhor me falou outra coisa, eu vou falar o que Deus me falou, E eu já passei no processo por não falar, então hoje eu falo. E aí quando comecei a falar tudo, se apresenta um anjo, eu levei um susto, eu estava andando assim, quando eu virei assim, porque eu ouvi um rumor e se apresentou um anjo assim, na minha direita, mais ou menos atrás de mim, e tinha um decreto na mão. Eu falei, Jesus, agora o bicho vai pegar. E eu falando a palavra, aí eu cheguei a uma senhora que estava ali, e disse assim para ela, Deus mandou falar algo profético para ela, e não era nada bom. E aí Deus falou para ela sobre isso, disse assim, tem alguém na sua família, que você precisa anunciar o Evangelho, é alguém que está muito próximo de você, terra manassai, convive com você, labacébia, e ela, 8, 9, 10 anos de igreja, nunca falou de Jesus para essa pessoa. E aí Jesus entrega e diz assim, porque em breve eu virei, e anarasábia nessébia, e cobrarei de você o sangue dessa vida, das suas mãos eu vou cobrar este sangue. E eu entreguei tudo que Deus mandou entregar.
E aí, a coisa não estava boa, porque tinha essa irmã, aí tinha uma outra que era um casal de lésbica, e aí já foi. Eu sei que eu terminei tudo que tinha a fazer, chamei a irmã e falei assim: irmã, expliquei para ela, se você entendeu, irmã, porque é sério isso, Deus vai cobrar de você o que você não falou. Ele está lhe dando um aviso para que você recupere, para que você se ajuste e tenha este tempo. E ela: não, eu entendi, eu não sei quem é a pessoa, mas Deus, Ele falou para você se posicionar, que Ele vai te mostrar, e Ele vai te ajudar nessa obra. Aí saímos de lá, aí eu falei para minha esposa: não, vamos embora, porque as coisas não estavam boas. Eu saí fugido, né? E aí não esperei revelar quem era a criança. A esposa: não, vamos comer o bolo, ainda vai ter o chá de revelação. Aí eu falei assim: olha, Jesus já disse que é o menino, vamos embora daqui. E fomos, porque a gente não estava mais bem-vindo. E aí eu sei que 2 semanas depois, a filha desta mulher me liga e fala: meu pai foi atropelado e ele está internado, né? E os médicos não deram esperança, né? O caminhão passou, foi o caminhão que atropelou ele de moto, passou por cima da coluna dele. Se ele sobreviver, não vai andar. Aí isso era umas 4 horas da tarde, eu falei para minha esposa: amor, vamos orar, porque ele não vai sobreviver, para que ele tenha esperança, porque o Espírito de Deus me disse que ele não está salvo. Ela não cumpriu, não fez o que Deus tinha determinado para ela. E então ela foi, fomos orar, e aí eu falei assim, disse a minha esposa: eu acredito que não vai dar certo, eu acho que ele não passa das 6 horas. E aí quando foi mais 6 e pouquinho, ela me ligou e falou que ele tinha falecido. Mas a irmã não fez o que Deus falou. E isso é muito sério. Deus disse que ia cobrar este sangue da mão dela, e era o marido dela. Era alguém muito próximo. Como uma pessoa fica 10 anos numa igreja e não fala ao seu esposo? Se ele vai aceitar ou não, é o Espírito que convence. Mas sobre nós está esse Espírito, o Espírito de Elias, o Espírito que converte os corações dos pais aos filhos, o Espírito Navassábia Nefácio, que prepara um povo aceitável a Deus. João veio com este propósito, que fosse preparado a Deus um povo aceitável. E eu e você temos esta missão. Todas as armas necessárias, tudo que é necessário para que nós sejamos qualificados nisso, Deus tem disponibilizado à igreja. Deus tem disponibilizado a você, para você ser boca de Deus. Para você, a Narabassábia, isso não é, irmãos, entregue a ninguém especial. Terra Vassai. Isso não é, Deus não tem um grupinho dos queridinhos, que Ele dá unção, que Ele dá virtude. Isso é para quem se dispõe. Isso é para quem se entrega. Isso é para quem quer entender o seu propósito e a sua missão. Isso é para aqueles que querem e não querem ficar no banco da igreja esquentando o banco. Porque Ele não chamou ninguém para esquentar banco. Ele chamou você para você ser ativo. E eu não estou falando na igreja, porque aqui é fácil ser crente à vista dos crentes. É verdade. Sabe, aqui é fácil ser levita, aqui é fácil tocar, aqui é fácil ser pregador, você está no meio do crente, é fácil porque você está cercado de crente, de pessoas que te dizem a paz do Senhor, é tão bom. Mas e lá fora quando ninguém te diz a paz? E lá fora quando não tem prazer em te receber? E lá fora onde o nome de Deus não é invocado? E lá fora, aonde você não tem uma igreja unida em adoração, para levantar o Kenácia, para levantar um culto a Deus aceitável, terra Narabasséia. Lá fora, como que faz? Se é só você que vai ter que invocar esta presença, se é só você que vai ter que cultuar sozinho, na sua casa, no seu serviço, é aí que nós somos crentes. É no deserto que nós somos crentes. É no deserto, Lavassábias, Nefácio, que a Nia Sébia, que o ministério é revelado,
que nós somos preparados, terra vassai, ave, mas aqui está tão quente, está tão difícil, mas é lá, é a voz que clama lá, magassai, terra viossou benefácio, e essa voz é você, não se engane, é você, é na sábia, terra cia, Nácia, não pense que você não tem, mas eu não sei falar, mas eu não tenho condições, mas eu não fui chamado para isso, mas você não foi mesmo, você não tem condições mesmo, você não é apto mesmo, mas Ele é. Ele está procurando pessoas disponíveis para que o Espírito de Elias, o Espírito que esteve em João Batista, o Espírito que está sobre a igreja, esteja sobre você, porque é o Espírito que faz. Arabacépia, é o Espírito que faz. E esse Espírito está te chamando esta noite para uma missão. Está chamando Navacebe, a Cantunai, para que você levante as suas mãos, sem ira, sem contenda, para que você levante mãos santas, Halai, eu subo na sépia, levante as mãos para clamar a terra Nassai, levante as mãos e se posicione, e tome a Navacebe um quemanto, dizendo: eu sou a voz que clama no deserto. Amém, porque um dia, aleluia, Deus se lembrou do meu nome, e Ele me chamou, e Ele me salvou, e Ele me escolheu. Deus se lembrou de mim. Aleluia. Terra Nassai, Deus se lembrou de você. Se disponibilize a esse chamado. Irmãos, os trabalhadores são poucos, e os poucos que têm estão sofrendo. Mas Deus tem uma igreja grande, tem pessoas com propósitos grandes, estacionados, parados. Eu quero dizer à igreja, sabe quem que é o nosso inimigo? Não são demônios, não são as pessoas, porque tudo isso Cristo venceu. Ele venceu os demônios, Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele venceu as pessoas, Ele venceu o mundo. O nosso inimigo somos nós. O nosso inimigo é o nosso caráter. O nosso inimigo é a nossa desobediência. Porque às vezes nós achamos que somos submissos, mas a submissão se revela quando é lhe dada uma ordem e você obedece. É aí que a submissão se revela, se você é ou não, porque você tem que fazer uma escolha: ou você se submete, ou você não se submete. Mas nós somos chamados filhos da obediência, somos chamados filhos por amor, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que você não perecesse, mas tivesse vida eterna. Mas o povo de Deus sofre pela falta de conhecimento, porque nós achamos, isso eu estou me colocando, nós achamos que nós sabemos não sabendo, que obedecemos não obedecendo, que posicionamos não estando posicionados. Mas sabe por quê? Porque nós não ouvimos o Espírito. Profeta, para falar, primeiro tem que ouvir. Profeta que fala e não sabe ouvir, eu canto na sábia nécia, provavelmente vai falar algo que não vem da parte de Deus. E aquele que sabe ouvir, aquele que é filho chamado servo, que antes ouve do que fala, esse sim tem mais chance de acertar, e tem mais tempo para ouvir
o que Deus tem para falar. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém, Jesus. Nós queremos agradecer ao presbítero Rafael por ter se disponibilizado para entregar nessa noite essa palavra, que nós ouvíssemos e que estivéssemos aptos a discernir o que Deus tem para cada um de nós. É o tempo do seu povo se levantar, é o tempo do seu povo deixar de ser usado. Deus não deixou de qualificar homens, nós aqui estamos perdendo a qualificação. Portanto, se empenhe a ser qualificado, porque Deus tem te chamado para tal. É para colocar a cada um de nós nos trilhos, para nós não dizermos que Deus não nos tenha chamado, ou tão pouco escolhidos, para um propósito grandioso. E é nessa linha de pensamento que Deus coloca a sua noiva, sua igreja, um povo responsável, um povo destemido, que não tem por que ficar emaranhado, ou ficar atado entre tantas situações, ou escolhendo 1, 2, 3 ou 4, 6 caminhos, mas optar por um caminho que Deus trilhou e que colocou você, eu, nós, para fazermos a diferença nesse tempo presente. Amém, irmãos? É nesse mesmo espírito que nós queremos agradecer a cada um de vocês que puderam sair de seus lares e estar conosco numa ocasião tão oportuna quanto essa. Como diz o presbítero, nós não estamos aqui por estar, nós estamos aqui por um propósito. Deus nos trouxe nesse lugar. Quem sabe outras tantas vidas pudessem estar aqui, mas você foi eleito para estar nessa ocasião. Amém? Por isso, nós queremos dar boas-vindas a você que esteve presente até o exato momento nesse lugar. Quero agradecer mais uma vez ao casal que está presenteado, ou que está presente nesse lugar aqui, e que Deus venha poderosamente agraciar as suas vidas, poder abençoar vocês também de uma maneira muito especial. Amém, queridos? E também obrigado ao casal, à família, que veio lá de Cáceres nos prestigiar essa noite aqui, principalmente o Deus a qual nós servimos e também vocês servem. Amém, queridos? Vamos nos levantar, eu quero dar a bênção apostólica, em nome de Jesus.